Olá, meus amigos e minhas amigas, amados e amadas do Senhor Deus. A igreja seria perfeita sem essa praga, esse câncer, essa maldição que está dentro das igrejas desde sempre, desde que existe igreja. Difícil? Acredito eu que são raríssimas as igrejas que não são obrigadas a conviver com esse câncer, essa praga demoníaca, maligna, que infestam as igrejas. A igreja de Corinto, que judiou tanto de Paulo, magoou tanto Paulo, machucou tanto o coração de Paulo. Ele relata, ele desabafa isso na primeira e na segunda belíssima carta dele aos santos da cidade de Corinto. Eu quero falar hoje do orgulho, da arrogância daqueles que estão dentro das igrejas, atrapalhando a obra do Senhor. Eles são obstáculos, eles são empecilhos, eles estão ali e não conhecem aquele que não sai da boca deles. Sim, e o livro também, de preferência, de 8 quilos, né? Hoje em dia quase não se usa mais, o celularzinho tem tudo, enfim. Eu vou falar para vocês desse assunto porque eu vi e eu fiquei aterrorizado quando eu fui entendendo que as igrejas também eram um celeiro desta praga, desta maldição. Eles são pedras de tropeço, estou dizendo eles, mas também estou me referindo a elas. Estão ali como aquele joio, porém se acham trigo. Ah, como se acham o melhor trigo da casa do Senhor. Eles são dominados pelo mesmo sentimento que havia, não em Cristo Jesus, mas nos fariseus, naqueles que mataram o Mestre. Eles não conhecem a palavra humildade. Eles entram nas igrejas para serem vistos, reconhecidos, são o centro. Ali o centro não é aquele que deu o seu sangue, a sua vida pela igreja. Ali o centro não é Jesus Cristo, o Senhor. E a cobiça por cargos na igreja para se sentirem importantes. Quem sabe conquistar um lugarzinho lá nos púlpitos das igrejas, porque assim os olhos da plateia estarão todos voltados para eles e eles então ficarão satisfeitos, não é não? Querem ser vistos? Qual o melhor lugar senão o púlpito, hein? Eles são como uma praga, são como uma árvore seca, sem raiz, pois não produzem frutos. Vestem os seus melhores ternos, as mulheres seus melhores vestidos e desfilam como se fosse uma passarela os corredores das igrejas, e sempre atentos para ver se tem pessoas os observando, os admirando, pois de que vale então investir tanto nas suas vestes, nas suas roupas, de marcas caríssimas, às vezes está cheio de dívidas nos departamentos, nas lojas aí, porque eles têm que ir para o culto, eles vão ser vistos, eles necessitam de admiração. É muito difícil uma igreja. Desde pequenininho eu vejo isso. E se a igreja, a denominação, não importa,
tem um pastor fiel, tem um pastor que verdadeiramente imita o Senhor Jesus Cristo. Tem um líder que realmente entende o que é humildade e não tiver discernimento, não tiver, digamos assim, pulso firme, sabedoria, vai sofrer, vai sofrer. Se não tiver um infarto, um derrame, talvez desista, não vou aguentar não, porque a oposição é muito grande dentro da minha própria igreja. Porém, nós vemos por aí que tem muitos pastores que não estão muito preocupados com essa questão, não. Tem até os seus aliados na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho malditos. E vamos que vamos, a carne dominando, porque se é o Espírito que domina, então a humildade vai prevalecer. A começar lá dos púlpitos, 3 palavras fortes, não é não? Orgulho, arrogância, soberba. Infelizmente, tem entrado nas igrejas e tem feito um estrago, porque preciso dizer que o Espírito Santo não está no lugar onde esses pecados que habitavam no coração de Lúcifer, não é não? Inclui aí a cobiça, arrogância, orgulho, a cobiça, soberba, são sentimentos diabólicos. Tem tomado posse das igrejas, a começar da liderança. Nunca vou generalizar. Então, não estou generalizando, eu estou falando daquilo que é visível. Aliás, nas últimas eleições, isso ficou bem visível. Qual brasileiro que não viu o que aconteceu nas últimas eleições? Onde um outro Messias ocupou o lugar do Messias enviado da parte de Deus. Não vou falar de política, estou dando só um exemplo. Vocês viram? Eu preciso falar mais alguma coisa? E todos consentindo, todos aplaudindo, todos se curvando. Se isso não é a arrogância, o orgulho em que a igreja é minha, eu domino sobre ela, e não mais a palavra. Prestarão contas ao Senhor, e eu paro por aqui, que a parte política já foi lá para trás, eu já disse que nem toco mais nesse assunto, já disse que não vou tocar mais nesse assunto. Estamos livres. Para que tocar nesse assunto então? Não é não? Glória a Deus. Aleluia. Estas criaturas são pessoas não nascidas de novo, não regeneradas. Apenas tem uma igreja, de preferência uma igreja grande, suntuosa, ricas, cujos membros também são ricos, quem sabe um nome da mídia aí famoso, em que elas entram na igreja e já começam a admirar os mármores. Esse é o meu lugar. Nunca conheceram nada do Rei da Humildade. Não tem nada de Cristo, nunca darão frutos. Os seus frutos são podres. Os seus frutos são cheios de bichos, não prestam para nada. Também são reconhecidas como pessoas que não se misturam à classe mais baixa. Aqueles que ganham um salário mínimo, aqueles humildezinhos, senhorinhos, senhorzinhos, aqueles que não têm uma posição, uma profissão, uma faculdade, aqueles que são de uma classe bem humilde, esses são olhados
quando olham, dirigir-se a eles, apertar-lhe as mãos, a paz do Senhor, lhes dá um abraço, nem tomam conhecimento de tais criaturas. O interesse dessas pessoas não é servir. Entraram na casa do Senhor e agora querem ser servidas, como numa mesa de restaurante, à espera dos garçons. Cadê o garçom? Com a bandeja de prata, vindo me servir. Nas ocasiões em que vai ser ali promovido, posso dizer essa palavra? A diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, enfim, vão ser escolhidas ali pessoas auxiliares dos pastores, pessoas que vão agora ter um título na igreja. Eita, que desespero! Ai, será que chegou meu dia? Chegou minha vez? Será que o pastor vai falar meu nome hoje? Aí os candidatos, posso falar dessa forma, se vestem as mulheres, os homens, suas melhores roupas, até convidam pessoas, eu acho que é hoje, que eu vou ser promovido a diácono, a um cargo na igreja, e aí de repente não. Aí o pastor cita o nome do outro ali do lado, aí a outra irmãzinha ali que é escolhida, aí é um reboliço. Se são pessoas não poderosas no dízimo, já corta o dízimo. Eu estou sustentando a igreja não está prestando atenção em mim. Que pastor é esse? Quem ele pensa que eu sou? Eu já vi pessoas chorando, porque era a época, não vou evidentemente dizer o nome aqui do ministério, mas Senhor, misericórdia. Era a época das escolhas do diaconato, das diaconisas, não é? O vice-pastor, enfim, não foi dessa vez. Quem sabe na próxima, o ano que vem, ter que esperar um ano. E aí a postura já é outra, aqueles que ganharam tal cargo, ganharam tal promoção, né? Agora eu sou importante, me respeitem. Eita, eita! Coisa feia, coisa suja. Estou falando hoje com pessoas que são apegadas a títulos, apegadas a cargos, que não abrem mão disso, que dormem pensando nisso. A importância está naquele cargo que a sua carteirinha de membro, ainda tem isso, né? Está ali identificado. Deus meu e Senhor meu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Não, eu sou Deus, mas eu não vou ficar apegado a isso. Aleluia. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ei, cuidado, vocês que estão desesperados por cargos, por títulos. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2.
Mas as pessoas não querem ser exaltadas pelo Senhor. Não querem a honra que o Senhor lhe dará naquele dia. Querem agora. Mais um pouco? Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Na Páscoa, na última ceia, Jesus interrompeu a refeição, pegou uma bacia, uma toalha, amarrou na cintura, e todos os 12, eita, o que ele vai fazer? E foi lavando os pés uns dos outros. Naquela época, um líder lavar os pés, um líder religioso como era Jesus, uma liderança já respeitada, conhecida, depois de 3 anos e meio de tantos milagres, depois de ressuscitar mortos, curar enfermos, fazer sinais, prodígios, maravilhas, agora ele vai se agachar e vai lavar os pés dos seus discípulos? De maneira alguma. Pedro até relutou, né? Mas quando Jesus lhe advertiu que se não lavasse os seus pés, ele não teria parte com ele, aí ele deixou, ainda queria que lavasse a cabeça e as mãos, etc. Jesus desceu nesse nível, no nível mais baixo de servo. Foi lhe lavando, um por um, com carinho, com amor, enxugando com a toalha. Agora, preste atenção no que ele acabou de falar aqui sobre isso. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu lhes dei o exemplo. Eita, crentes arrogantes, orgulhosos. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Não tem arrogante, orgulhoso, soberbo, feliz, não. Não, porque o sentimento deles é o mesmo sentimento de Lúcifer, do diabo. Como é que vai ser feliz? O diabo não pode ser feliz, ele é atormentado. Ele perdeu a glória, perdeu os céus. Felizes são os humildes, não é não? É isso que Jesus está garantindo aqui. Isso está em João 13. E Jesus ainda disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Tem alguma criança arrogante, soberba, orgulhosa, atrapalhando a obra de Deus, atrapalhando o crescimento da obra de Deus? Tem alguma criança fazendo o papel de pedra de tropeço no ministério, nas igrejas? Tem alguma criança preconceituosa? Tem alguma criança que desfaz do pobre, do faxineiro da igreja? Tem alguma criança que aponta os dedos? Tem alguma criança que valoriza os seus bens materiais e
é incapaz de sorrir para o humilde da igreja, o pobre, aquele que vai na igreja a pé e anda às vezes quilômetros e quilômetros? Tem alguma criança capaz de se sentir superior a essa ou aquela outra pessoa da igreja, mais humilde, mais simples? Repetindo, se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Você quer ser grande? Você quer ser maior? Se faça como criança. Isso é uma escolha. Eu escolho ser humilde, ser puro. Eu escolho amar. Eu escolho abraçar quem quer que seja, não ter preconceito. Eu escolho ir até aquele mais simples, mais humildes, da mesma forma que Jesus fazia. Quem que Jesus escolhia para andar com ele? Com quem Jesus se misturava? Era com os doutores da lei, os fariseus, aqueles que se achavam grandes, importantes. Ao contrário, a este ele chamou de filhos do diabo. Isso está em Mateus 18. E a importância que o Todo-Poderoso dá aos humildes, quer ver? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio e que tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Sim, os humildes é que são sábios. Aquele que consegue vestir as sandálias da humildade é que tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria dada por Deus. Eu gosto muito, o que eu li para vocês está em Tiago 3,13. O Salmo 138, versículo 6, eu amo demais. Tu, Senhor, está lá nas alturas, mas a si mesmo te interessas pelos humildes. Quem é que chama a atenção do Pai Celestial, do dono do universo? Quem é que atrai a atenção dele? Quem é que desperta o interesse do Criador de todas as coisas, do dono do céu, do dono de todas as riquezas? E quantos orgulhosos? E os orgulhosos não podem se esconder de ti. Os orgulhosos não podem se esconder de Deus. Por que se esconder? Precisa falar o preço que os orgulhosos vão pagar nas profundezas do inferno? Sim, eu fui faxineiro numa igreja. Eu era o vice-presidente desse ministério, Igreja Batista Redenção, lá em São José dos Campos. Já não existe mais. E eu fui enviado para a Jocum, Belo Horizonte, onde se treina missionários. Fiquei 9 meses sendo treinado, estudando. Passei 2 meses na Argentina, Buenos Aires e as cidades aos arredores da capital da Argentina. Ali eu fiquei treinando. Aquilo que eu aprendi lá na reconhecida escola Jocum significa jovens com uma missão.
e preguei em igrejas na Argentina, fizemos teatro nas praças, evangelizamos nas ruas, e quando eu voltei, após o término do curso, eu fui dar aula na escola dominical e também fui ser faxineiro da igreja. Eu pedi para ser faxineiro, eu voltei de lá sem emprego, eu precisava me manter, e a igreja pagava ali uma certa quantia, se não me engano, era meio salário. Isso foi no ano de 1998, há muito tempo, não? E eu então pedi para o pastor, deixa eu limpar a igreja, esse dinheirinho vai me ajudar. As mesmas mãos que catavam papel higiênico sujo, que infelizmente tem isso nas igrejas. Tem lá os cestinhos de lixo, papel higiênico, mas muitos jogam no chão. As mesmas mãos que pegavam os papéis ali com um pouquinho de sujeira e botavam no lixo e amarravam, as mesmas mãos que limpavam o vaso sanitário, sim, muita gente urina para fora do vaso, as mesmas mãos que esfregavam o banheiro, eram as mesmas mãos que depois, quando tinha oportunidade, iria ali folhear a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, sem problema nenhum. Fiquei meses ali trabalhando como faxineiro da igreja, limpando cada cadeira, limpando os bancos e ainda orando: Senhor, abençoa as pessoas que vão vir no culto logo mais, que vão sentar aqui, que o Teu Espírito Santo fale com elas, os visitantes, os não cristãos, os não convertidos, aqueles que não Te conhecem, Senhor, que porventura entrar aqui hoje. E ali estava com o esfregão, os produtos para deixar a igreja bem cheirosinha. Quantas vezes fiz isso? E 3, 4 vezes por semana. E daí, qual o problema em ser faxineiro da igreja? Eu não tinha vergonha, não, tinha muito orgulho. E eu fico imaginando, me colocando no lugar daqueles humildes, que tem uma profissão humilde. Jesus Cristo foi carpinteiro. Olhem aqui como eles tinham preconceito contra o nosso mestre. Veja bem aqui o que falaram dele, como se referiram a ele. Porque viram ele fazendo milagre, aí se lembraram da profissão dele. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga Jesus. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esse milagre que ele faz? Ora, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Sim, Jesus tinha irmãos e irmãs. Você não sabia, não? Pois teve, pois tinha. E ficavam escandalizados por causa dele. Marcos 6. Se escandalizavam. Eita, um carpinteiro, falando bonito, com grande sabedoria, operando sinais, prodígios, maravilhas, levantando mortos, curando paralíticos. Isso não é possível, isso não pode. Não sou digno nem de dobrar os joelhos diante dele, e eu digo isso a ele quando eu estou com o joelho dobrado. Não sou digno nem de falar o seu nome. Mas eu aprendi com ele a humildade, que por sinal meu pai me ensinou, meu amado Senhor Pedro Batista, que está lá
com Ele na glória, porque aprendeu humildade com Ele e nos ensinou, me ensinou. Eu me apeguei à humildade. As pessoas humildes, elas são maravilhosas. Como é bom estar no meio das pessoas simples e humildes. Eu tenho medo daqueles que... alta posição. Agora não. Na igreja que eu estou frequentando, recentemente eu estava passando ali em frente à igreja e ali estava o pastor todo sujo, suado, quebrando parede, piso, pintando parede. Sim, tem pastores que entendem da humildade. Isso é servir. Isso foi ensino de Jesus. Está lá o pastor... E o pastor e o meu querido amigo Rubens, o diácono, os dois lá pegando no pesado. Sim, na minha igreja também não tem aquelas cadeiras estofadas, parece banhada a ouro, não é não? Aquelas cadeiras gigantescas, não é? Igual da Universal, ou das igrejas lá de Malafaia e os demais, não é não? Não, o pastor senta lá embaixo. Isso quer dizer alguma coisa? Não. O que quer dizer alguma coisa é a pessoa se mostrar humilde. Isso a gente pode ver, isso nós reconhecemos. Isso é fácil. A diferença entre o arrogante e o soberbo, não é? Essa minha igreja está me surpreendendo. Não, não sou faxineiro, não, da Batista Regular do Calvário. Mas se precisarem, eis-me aqui me candidatando. Sem problema, eu limpo a minha casa e não tem problema nenhum contra isso. E também isso não leva para o céu, não. O que leva para o céu é nós termos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ou as pessoas que estão iludidas, apegadas a cargos, querendo aparecer nas igrejas, tomara que alguns estejam me vendo e de repente o Espírito Santo pode falar com elas, pode falar com alguns que talvez não estejam gostando, mas de repente outras pessoas que porventura estejam me assistindo pode dar lugar ao Espírito Santo. Eita, está falando comigo esse enxerido aí. E acorda, e dá tempo de salvar a sua alma ainda. Porque, meus amados, meus amigos, esses sentimentos diabólicos, elas são verdadeiramente um tropeço. Entristece o Espírito de Deus. São os tais joios, vão ser ajuntados naquele dia amarrado e lançados no fogo. Fazem parte daquela turma para os quais Jesus vai dizer naquele dia: nunca vos conheci, apartem-se de mim. Mas Cordeiro de Deus, é Ele o nosso exemplo de humildade, de servir. Vamos estar na casa do Senhor para servir, não para sermos servidos. Vamos ser servos, imitando o servo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos nos vestir de humildade, de simplicidade, porque destas coisas se agrada o Senhor e elas nos levam para onde Ele está. E lá sim, nós seremos honrados. É só imitá-lo.
deixando o orgulho, a arrogância, a soberba lá para o inferno. Receba o meu abraço, receba o abraço do Pai do céu. Muito obrigado.